Se preparem, porque o nosso segundo episódio da certificação dos clubes RYE 2026-2027 está cheio de energia e momentos incríveis. Vamos começar com um passeio especial pelas fotos tiradas antes mesmo dos pronunciamentos da tribuna que você viu no episódio 1 e também registros feitos no início, no meio e no final deste grande evento. E tem mais, você vai conferir a continuação das palavras inspiradoras do governador José Luiz Toro da Silva, um verdadeiro entusiasta da juventude. E para fechar, com chave de ouro, ninguém menos que a nossa governadora diva, sempre vibrante, uma governadora divina. Então, juventude rotária e apaixonados por intercâmbio, fiquem ligados, porque está no ar o episódio 2. Demorou muito tempo para cair a ficha, uma expressão mais antiga, quando tinha orelhão, os mais jovens não sabem isso, mas aqui sabe, cair a ficha, porque eu fui treino líder de governadores dos Estados Unidos. Eu e Vânia fomos treinar o governador dos Estados Unidos. E eu queria falar sobre juventude. Né? Quando me deram lá os diversos temas para eu falar, eu fui do Rotaract, apaixonado pela questão de juventude. Eu queria falar sobre juventude, né? E aí me deram para falar sobre juventude. Quando eu peguei, Cláudio, o programa, era um balde de água fria. Era para falar sobre assédio moral, sobre assédio sexual, sobre seguro, sobre direito, sobre dano à imagem. Foi horrível. Porque, na verdade, eu queria ser o principal divulgador, incentivador. Vamos fazer todo mundo trabalhar com a juventude. Não. O programa que eu tinha que falar era outro. Era justamente falar isso que eu estou falando hoje. Eu fiquei extremamente chateado. Extremamente chateado. Porque não era aquilo que eu queria falar. Eu queria falar o que o Rotaract transformou a minha vida. Vânia eu a conheci no Rotaract. Por sinal, Vânia, o Rotaract falava muito mal a meu respeito. E há 31 anos ela continua fazendo a mesma coisa. Então, eu queria falar sobre essas coisas, mas não. O programa que me deram era outro. Por quê? Porque a área do juventude. Por que, por exemplo, Rotary Kids não é aprovado em Rotary Internacional? Porque tem lá os advogados que falam a responsabilidade com criança é maior do que a responsabilidade até com jovem. Então não passa. Não passa. Eu fui do Conselho de Legislação, inclusive coordenei o grupo brasileiro do Conselho de Legislação naquela época, cheguei inclusive a negociar com o grupo americano, lá eles têm o Early Act, né? Nós temos o Rotary Kids aqui, eles têm o Early Act, né? E eu cheguei a negociar, tinha que fazer uma proposta, juntar as propostas, não foi aprovado. E vai ser muito dificilmente vai ser aprovado. O Rotary Kids é um trabalho de clube, não é um trabalho para o Rotary Internacional, não é um programa estruturado. Então, vocês estão aqui com uma missão muito importante. Mas é de fundamental importância que vocês entendam que o que acontecer no clube de vocês pode ter uma repercussão tal que pode comprometer um trabalho de muitos e muitos anos no mundo todo, o intercâmbio internacional de jovens. É muito bonito trabalhar com a juventude. E muitas vezes, a gente sabe, não é o caso de vocês, são alguns presidentes aqui presentes, os que são presidentes, fiquem de pé, por favor. Presidente, fiquem de pé, uma grande salva de palmas, que bom que vocês. Porque quando a gente fala, não é à toa que vocês são divinos, né? Não é à toa. Quando a gente fala de responsável, é o governador,
é a comissão, sabe? É o consultor jurídico, mas a responsabilidade maior é ter consciência. Segundo, nosso manual de procedimento, quem tem que realizar o objetivo de Rotary é o Rotary Club. Não é a governadoria. Não é a estrutura da governadoria. Eu ouvi aqui uma conversa muito interessante, né? Vou até confidenciar. Ali, quando tinha alguns problemas, pegava o intervenista e levava para casa dela. O cano não vai levar para casa dele. E não é função dele isso também não. Ali fazia e, Débora, é admirável. Mas não é função do cano fazer isso. Isso é problema do clube. Quem tem que resolver é o clube. Ele não vai levar para casa dele, já vou avisando. Como também eu não vou levar para mim. Quem pariu Mateus, que cuide de Mateus. Tá claro? Quem pariu Mateus, que cuide de Mateus. É um problema do clube. Quem tem que resolver os problemas é o clube. Então, a gente sabe, de vez em quando aparecem problemas, gente, faz parte. Agora, se nós trabalharmos preventivamente, se nós conhecermos as regras, se nós seguirmos, na verdade, toda a estrutura que o Rotary Internacional coloca, é de fundamental importância. Eu já estou terminando aqui a minha fala, que era mais para chamar a atenção dessa necessidade. Primeiro, agradecer o empenho de vocês, agradecer a dedicação de vocês, o compromisso de vocês, e esse é um trabalho maravilhoso. Vocês vejam que vocês estão no ano que Diva fez parte do Rotaract, Paulo Eduardo fez parte do Rotaract, eu fiz parte do Rotaract. Então veja como é importante. Nós temos outros. Quem foi aquele intercambista? Levanta a mão. Maurício, o que mais? Vamos, prefiro de pé. Uma grande salva de palmas a quem estiver. Vocês vivenciaram isso lá fora, talvez até com uma rigidez maior do que hoje tem. Maurício está balançando a cabeça, é verdade que eu estou falando. Mas isso é fantástico e é muito importante. Eu até confidenciar uma coisa, eu sou o presidente do Comitê Brasil-Argentina, do intercâmbio da amizade. E em 2022, em dezembro de 2022, organizei, junto com o governador Joaquim, um grupo para ir para Buenos Aires, e eu queria ser recebido pelo embaixador do Brasil na Argentina. Meu filho namora com uma menina, que o pai dela foi aqui do militar lá no Uruguai. Eu falei, como é que eu faço isso, me deu os pedidos das peças, e o vice-cônsul entrou em contato, olha, você vai ser recebido, o grupo vai ser recebido lá na embaixada. Né? Para quem é do Jaçanã, né? Então você vê, né? Olha, você é recebido na embaixada do Brasil e da Argentina. Chegando lá, o embaixador, fantástico, me recebeu e falou assim, olha, não estou recebendo você aqui, porque eu sei que você mexeu os pauzinhos para que nós te recebemos aqui. Eu estou te recebendo aqui porque eu sou um ex-intercambista do Rotary. Eu fui intercambista no Canadá com 17 anos. E isso transformou a minha vida. Eu segui carreira diplomática. E hoje eu sou embaixador aqui da Argentina, do Brasil. Vejam que relato fantástico, né? Que depoimento fantástico. Eu falando, não poderia acabar agora o encontro Rotary e já teria suprido, né? Então é algo fantástico. Mas a nossa responsabilidade é grande. E volto a dizer, os casos que eu pego, sempre, 100%, a culpa é do clube. Não é da estrutura, não é da governadoria, né? A culpa é do clube. Então, vocês têm uma missão muito importante pela frente. Queria só mais 3 minutinhos, prometo, ainda tem um almoço, vou ter que sair em seguida, que eu tenho um compromisso agora uma hora, mas eu sei que a Diva já falou, a Daiane vai falar também, né? Mas a Daiane também faz um trabalho maravilhoso, mas eu queria só chamar a atenção para a questão de assédio. Nessas minhas andanças, trabalhando em Rotary Internacional, eu acabei ouvindo um caso certa vez que aconteceu na Espanha, um intercambista
dos Estados Unidos. Ela estava lá na Espanha e o pai aprontou alguma coisa, disse alguma coisa, e o pai falou: eu vou te matar. Espanhol daquele jeito, né? Eu sou neto espanhol, né? Não, eu vou te matar, e não sei o quê. E falou de uma forma, né, que ela pensou que ia matar mesmo. Ela falou para o pai dela nos Estados Unidos. O pai dela acionou o FBI, dizendo que a filha estava sendo vítima de uma tentativa de assassinato na Espanha. Vocês não imaginam a confusão. E ele falou aquilo, não é ele ia matar ninguém. É questão cultural. O jeito que ele falou, né? A gente já ouviu isso algumas vezes, nós mesmos já falamos isso, com certeza, para alguém alguma vez. Mas isso gerou um problema diplomático. O FBI, a família lá nos Estados Unidos, acionou o FBI, dizendo que aquela jovem estava sendo vítima de um atentado lá na Espanha e intercâmbio do outro. Nós precisamos tomar um cuidado muito grande. Eu estou recebendo alguns problemas, e como eu sou no jurídico, eu tenho, inclusive, eu não posso comentar muitas coisas. As coisas são tratadas, mas nós precisamos tomar um cuidado, não só no intercâmbio, mas até no interage. A maneira como nós nos comportamos com os jovens tem mudado muito. Aquela concepção lá do brasileiro cordato, aquela coisa toda, eu não sei quem é, que autora que falou isso no passado, e isso tem mudado. Isso tem mudado. Então, precisamos tomar um cuidado muito grande como a gente se comporta com essa juventude. Às vezes, a maneira como a gente abraça, a maneira como a gente costuma beijar, a maneira como a gente, às vezes, dá um tapinha, ou às vezes até um tapinha na perna, isso tudo pode ser mal interpretado. E quando chega alguma coisa para mim, eu tenho uma receita de bolo que o Rotary Internacional manda. Alguns já sabem como é que é esse comportamento. Primeira coisa, o clube tem que informar a polícia. O clube, não sou eu. Eu só vou dizer, tem que informar a polícia, não sou Boletim de Correios. Segundo, tem que ser informado a Rotary Internacional. E aí começa a tragédia. Só que às vezes, talvez aquele companheiro, aquela companheira, não agiu com dolo, não agiu com malícia, não agiu, mas vai ser o relato do jovem. O jovem vai apresentar, vai falar comigo, ou vai falar com a Daiane, e vai confirmar esse tipo de coisa. E nós temos que tomar uma atitude, não podemos ficar quietos. Não vamos fazer porque foi fulano, não tem como. Nós temos que tomar uma atitude, porque senão nós vamos responder por omissão. Então, muito cuidado com esse relacionamento, com esse comportamento. Com os estrangeiros e hoje até com os jovens nossos aqui. Nós tivemos 2 relatos que achamos que são infundados aqui no nosso distrito, em Interact. Porque hoje as pessoas estão mais sensíveis, né? Hoje as pessoas estão mais litigiosas, né? Hoje a sociedade está conflituosa, né? Então nós precisamos tomar cuidado, porque de repente um programa tão lindo, um programa tão bom, envolvendo jovens, seja intercâmbio, seja Interact, seja Rotary Kids e tal, isso e aí hoje com essa questão da internet, então isso pode vazar de uma forma assim, com rastilho de pólvora, para a gente depois, né, recompor tudo isso, né, isso pode ter um dano à imagem de companheiros, companheiras, dando a própria instituição. Então nós precisamos tomar. Nós temos um manual que eu gostaria que vocês lessem ainda hoje antes de dormir, chamado vamos ver, Guia de Proteção aos Jovens. Esse manual vocês encontram no My Rotary, mas se vocês procurarem pelo Google também vocês vão achar.
São 50 páginas. Vocês precisam lê-las ainda hoje. É muito interessante o que ele fala. Então, só para vocês terem uma ideia, ele trata primeiro do código de conduta, porque vocês vão tomar cuidado, porque os assediadores, isso é clássico, os assediadores normalmente procuram organizações como a nossa, que trabalham com juventude. Esses assediadores trabalham com escolas, trabalham com igrejas, trabalham com movimentos de jovens, trabalham onde tem jovem. E muitas vezes são as pessoas assim, jamais, ninguém pode nem imaginar que é um assediador. E de repente pode estar lá no seu clube, pode estar lá numa atividade que vocês realizam, pode estar na família que está recebendo. Muitos dos assediadores são na própria família. Na própria família. A família que recebe. Às vezes um irmão, uma irmã pode ser um assediador. Vocês precisam estar vigilantes para isso. Por que tem oficial de intercâmbio? Por que tem conselheiro? Por que o clube tem que ter uma estrutura mínima para acompanhar isso? É justamente por isso. A gente precisa ir onde o jovem está, visitar esse jovem, saber onde é que ele está, o que está acontecendo. Ele poder conversar com alguém. Isso está tudo nas regras de vocês. Receberam com certeza até agora. Por que o clube tem que ter uma estrutura mínima para poder fazer tudo isso? Porque nós temos gente dedicada a isso. Mas só para... Nós temos então um código de conduta. Eu gostaria só de ler esse código de conduta, que diz o seguinte: o Rotary Internacional está comprometido a desenvolver e cultivar um ambiente que seja o mais seguro possível para todos os participantes de atividades rotárias. É da responsabilidade de todo rotariano, cônjuge, parceiro e voluntário do Rotary, salvaguardar ao máximo o bem-estar dos jovens, participantes envolvidos em programas voluntários, cuidando para que não sofram nenhum abuso ou assédio físico, sexual ou psicológico. Vocês assumem esse compromisso. O seu clube assume esse compromisso. Todos que trabalharem com esse jovem têm que assumir esse compromisso. E temos que ser implacáveis quando alguém transigir a isso. Aqui nesse manual que vocês vão ler ainda hoje, vai estar escrito isso. Por fim, eu gostaria mais uma vez de cumprimentá-los. De nome de Rotary Internacional, agradecer-lhes por vocês estarem dedicados à causa da juventude. Por vocês terem abraçado essa causa. Porque se nós não apoiarmos a juventude, o traficante da esquina vai apoiar. Se nós não apoiarmos a juventude, o líder de seita alienígena ou alienante vai apoiar. Se nós não apoiarmos a juventude, membros de partidos totalitários, alienígenas, vão apoiar. Então, se nós no Rotary, nós nos omitirmos e não apoiarmos a juventude, nós não vamos ter um bom futuro. E esse é um programa extraordinário. Vejam esse depoimento que eu ouvi do embaixador do Brasil na Argentina. O intercâmbio Rotary mudou a vida dele. O intercâmbio Rotary fez com que ele se dedicasse à carreira diplomática. O Rotary transformou a minha vida. Quem conhece um pouco da minha história, eu perdi meus pais muito prematuramente, sou de origem humilde, e a atividade do Rotaract foi de fundamental importância na minha vida. Então eu quero cumprimentá-los por estarem dedicados à causa da juventude. Mas quero apenas advertir que não basta só ter boa vontade. Nós precisamos estar capacitados. O Rotary, muitas vezes, ele não escolhe os mais capazes, mas ele capacita os escolhidos. E é exatamente isso que nós estamos fazendo. Eu não fui preparado para ser governador. Eu fui capacitado para ser governador. Eu não fui preparado para ser instrutor dessas questões de juventude. Eu me capacitei para ser instrutor. E é isso que vocês precisam fazer. Vocês precisam se capacitar. Porque dessa forma, da forma que nós agimos assim, nós vamos estar, com certeza, unidos para fazer o bem. Muito obrigado.
Agradeço o Chair Ricardo Cano por todo o trabalho, a Co-Chair Patrícia também por todo o trabalho, a dedicação, a nossa equipe, Pedro e Caterine também, que nos apoiam em tudo. E, em primeiro lugar, agradecer o tempo, a dedicação, antecipadamente já, toda a responsabilidade que significa se envolver no programa de intercâmbio. Cumprimento de forma muito carinhosa os presidentes divinos aqui presentes. Peço que fiquem em pé os presidentes divinos. Já vi muitos aqui, olha que lindo ver. Aqui é parte da liderança do Distrito 4563, atuante, engajada. Muito obrigada por estarem comigo à frente do Distrito 4563, essa gestão. Vocês sabem que nós estamos lidando com a vida das pessoas. Você indicar um jovem para o intercâmbio é poder transformar a vida desse jovem, tanto daquele que vai como daquele que vocês irão receber. Então, o que a gente pede? Muito cuidado com as escolhas das famílias, a escolha dos jovens que irão também participar do intercâmbio, para que seja um ano realmente transformador na vida dos que irão e na vida daqueles que nós receberemos. Quero cumprimentar também de forma muito carinhosa os meus colegas de colégio de governadores aqui, governador Dante Amato. Fique em pé para que todos te conheçam. Quem não o conhece, o Dante é meu conselheiro pessoal. Governador Henrique Misawa, meu sucessor. E Marcos Chaves, o sucessor do Henrique. Isso é Rotary. O Rotary se preocupa com a continuidade, e o que vocês veem aqui é um pouco do que a nossa organização preza. Eu quero lembrar, gente, um ponto muito importante para todos nós que convivemos com jovens menores de idade, no Rotary Kids, no Interact, e especialmente aqui no programa de intercâmbio. Nós precisamos estar sempre muito atentos à ética, ao respeito às culturas e aos limites pessoais também. Os jovens de hoje, eles vêm de diversas realidades e culturas, e aquilo que para nós pode parecer um gesto de carinho, como um toque no ombro, um abraço espontâneo, um beijo no rosto, uma brincadeira, nós somos muito afetuosos, mas precisamos estar mais atentos. Por quê? Isso pode ser interpretado de forma diferente ou até desconfortável para os jovens. Por isso, nós pedimos a todos os adultos que evitem toques desnecessários, apelidos, brincadeiras invasivas ou qualquer outra conduta que possa ser confundida com excesso de intimidade. A Daiane, que é a nossa... que é responsável pela proteção aos jovens, vai ter também uma fala para vocês sobre isso, mas é uma questão que a gente pede muita atenção de todos vocês. Nós queremos e precisamos proporcionar um ambiente seguro, acolhedor e livre de qualquer possibilidade de constrangimento ou de qualquer tipo de relacionamento abusivo junto aos nossos jovens. Lembrem-se sempre, gentileza, carinho e respeito não exigem contato físico. O olhar atencioso, o apoio emocional e o cuidado com as palavras fazem toda a diferença. Nosso compromisso com a juventude é formar, proteger e inspirar. E isso tudo começa pelo nosso exemplo. Agradeço, é uma fala mais séria, mas muito necessária e importante.
Desejo uma excelente certificação a todos vocês. Obrigada por estarem aqui. Isso demonstra um sábado frio que vocês poderiam estar em casa, estão aqui se preparando para um excelente intercâmbio. E eu quero aproveitar essa oportunidade para apresentar para vocês o presidente do nosso futuro clube, novo clube no distrito, Rotary Clube Satélite de Mariporã, Vila Machado, Murilo, que já está entre nós aqui. Murilo, levanta para que todo mundo te conheça. Juliana, também a esposa do Murilo, companheira também do mesmo Rota. Sejam muito bem-vindos à nossa família Distrito 4563 e já estão aqui, gente, preparando-se para fazer um intercâmbio lá no Vila Machado. Olha que bacana. E eu quero aproveitar só para encerrar a minha fala, para lembrá-los que no dia 16 de agosto, na Universidade São Judas, na Moca, teremos um seminário fantástico de desenvolvimento do quadro associativo e Fundação Rotária. São dois temas que não são destinados só aos presidentes dessas comissões nos clubes. É para todo rotariano. Eu quero encontrá-los, quero abraçá-los, quero que vocês participem de um lanche muito gostoso. Teremos uma palestra fantástica com o Mauro Dias, que é do clube do E-Club. Cadê o Nilo? Do clube do Nilo. Gente, é fantástico. Ele vai fazer uma palestra que é uma história escrita a muitas mãos, que é a nossa história. Então estejam lá comigo, estejamos sempre juntos, unidos para fazer o bem. Um grande abraço, um excelente dia para todos.